Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou com vocês mais uma vez nesse Improvisados na Área, hoje para falar da demissão do Thiago Nunes. Ai, Thiago Nunes não é mais treinador do Corinthians, entrou no ano passado e saiu neste ano depois aí de maus resultados, depois de apanhar do Palmeiras 2-0 em sua arena, lá na Neoquímica Arena, não teve mais como sustentar o Thiago no cargo. Antes disso, vou pedir para vocês fazerem a inscrição no nosso canal para você receber todas as informações dos novos vídeos do Improvisados na Área. Thiago Nunes foi demitido sexta-feira do comando do Corinthians, um dia depois de o time perder em casa para o Palmeiras por 2-0. Um jogo ruim do Corinthians, um jogo em que alguns jogadores falharam, como o lateral Fagner, e um dia em que o Corinthians não mostrou muito futebol na sua casa. Esse não mostrar muito futebol é um grande problema do Corinthians na temporada. E Thiago Nunes chegou justamente para resolver isso. Lá atrás, depois da boa campanha que ele fez no comando do Atlético Paranaense, ele foi contratado com essa missão: resgatar o bom futebol do Corinthians, resgatar um jogo ofensivo, resgatar um jogo diferente daquele que o Corinthians vinha apresentando com Carille e com outros técnicos. Só que nada disso deu certo. Thiago talvez não tenha entendido o tamanho do Corinthians. Depois de perder por 2-0 para o seu maior rival dentro da sua casa, ele foi se despedir do técnico Vanderlei Luxemburgo em risadas, e isso pegou muito mal nas imagens mostradas pela TV. O Thiago Nunes, depois de uma derrota em casa, depois de uma derrota para o seu maior rival, sair do campo dando risada. Talvez o torcedor não tenha entendido isso, talvez alguns jogadores não tenham entendido isso, talvez a diretoria não tenha entendido isso. Eu não estou dizendo que esse é o grande problema do Thiago. O problema dele é que ele não faz esse time jogar. O problema dele é que esse time não tem padrão tático. O problema dele é que alguns jogadores rendem abaixo do esperado. Então tudo isso pesou contra o Thiago Nunes, pesou na decisão da sua demissão. O Thiago também tem falado demais sobre alguns jogadores. Ele já falou que os atacantes, o que ele tem é isso mesmo e não vai mudar. Ele falou do Fagner nessa partida contra o Palmeiras. O Fagner colocou a mão na bola, cometeu um pênalti que resultou em gol, e o Thiago falou que ele cometeu um equívoco porque estava mal posicionado, porque não sabia exatamente onde estava no campo. Talvez a bola em que ele pôs a mão fosse para fora, e o Thiago falou isso, e isso pegou muito mal no elenco. Então assim, já vinha sendo fritado por alguns jogadores, já vinha sendo questionado pela torcida e já vinha colocando um grande ponto de interrogação na diretoria do Corinthians. Diretoria essa comandada pelo Andrei Sanches, presidente, que também tem saído para falar demais, né? Andrei Sanches falou 2 vezes ou mais que não trocaria de treinador, e não foi isso que ele fez. Ele não cumpriu o que ele falou. Também é muito mal isso, pega muito mal no elenco, pega muito mal no mercado, pega muito mal pro presidente do Corinthians, que deixa o cargo no final do ano, depois de eleições. Mesmo assim, sofre um abalo aí para tentar fazer o seu sucessor. O fato também é que o Thiago não se deu conta do tamanho deste Corinthians. Talvez seja um treinador de clubes intermediários ainda. Acontece, né? Nem todo mundo consegue comandar um time do tamanho de Corinthians, do tamanho de Flamengo, do tamanho de Atlético Mineiro. Não é fácil, gente, não é fácil. Depois de perder para o Palmeiras em casa, teve protestos da torcida. A torcida foi lá, quebrando o isolamento social. Ainda estamos em pandemia, né, gente? Quebrando o isolamento social, foi protestar,
pediu o jogador, fez aqueles gritos pro bem e pro mal, o Corinthians tem que mudar, o Corinthians tem que jogar mais, toda aquela coisa que a gente já sabe que o torcedor de todos os times grandes fazem quando o time não vai bem. E isso também serviu para a decisão tomada sexta-feira, decisão pela demissão do Thiago Nunes. O Corinthians não sabe ainda quem contratar, o Corinthians não tem um nome forte na manga para trazer, nem o mercado tem esse jogador. Mano Menezes, que já comandou o Corinthians, acertou com o Bahia na mesma semana em que o Thiago foi demitido. Filipão, que está sem clube, tem interesse e pode ser que comece a trabalhar fora do Brasil. Não vejo o Filipão voltando para comandar um Corinthians, também não tenho informação nesse sentido. Tudo no futebol pode acontecer, né, gente? A gente sabe disso. Mas não vejo o Filipão comandando o Corinthians depois de toda a sua história no Palmeiras. É um pouco o que ocorre com ele lá em Porto Alegre, lá em relação ao Grêmio. Então, assim, ficam faltando treinadores bons no mercado. E aqueles promissores não conseguem entregar, que é o caso do Thiago Nunes. Fez uma belíssima campanha no Atlético Paranaense, mas não conseguiu repetir o mesmo trabalho no Corinthians. Ficou fora da Libertadores, isso pesou demais, né? Agora, na próxima semana, a Libertadores volta com seus jogos, né? Os times brasileiros voltam a disputar a competição sul-americana, a mais importante talvez para os clubes brasileiros, e o Corinthians está fora e está fora porque não conseguiu na mão do Thiago Nunes a classificação para essa competição. Antes da paralisação do Campeonato Paulista, o Corinthians estava fora do pilotão de classificação. O Corinthians era terceiro do seu grupo, só se classificavam os dois primeiros, então ele ficou toda a paralisação da pandemia amargando essa terceira posição, porque o time não jogava bem. Depois, na retomada, até que conseguiu fazer bons resultados e contou com as derrotas do Guarani, que era o time para ser classificado, que era o time que deveria passar no lugar do Corinthians. O Guarani falhou demais, não conseguiu, e o Corinthians aproveitou essa oportunidade, mas também a trancos e barrancos. E agora no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não faz boa campanha, o Corinthians não faz partidas convincentes, o Corinthians não faz jogos em que a torcida assiste pela televisão e fala: poxa, meu time tem caminho. Não tem. O Luan, contratação pedida pelo Thiago, bom nome, mas não tá jogando. O Thiago tirava ele todas as partidas, né, no segundo tempo. Jô não recebe bola, o meio de campo não funciona, a defesa, que era mais sólida, já não é mais, né? O Gil bate cabeça lá atrás, o meio de campo só marca e não ataca. Otero chegou esses dias e já é o principal jogador do clube, do time, né? Contra o Palmeiras eles estão uma bola na trave, ele bateu falta, ele bateu escanteio, ele jogou quase que sozinho. Tem muita gente se escondendo nesse Corinthians, isso é verdade. O Thiago não pode assumir toda essa responsabilidade pela fase atual do Corinthians. Tem culpa sim, não vestiu a camisa talvez, não entendeu o tamanho do Corinthians, não soube dar padrão para esse time, mas o elenco também é fraquinho, o elenco também não contribuiu, tem jogador se escondendo, como eu disse. Tem jogador que não merece nem vestir a camisa deste Corinthians, essa é a grande verdade. O torcedor que fala isso, não sou eu não, gente. Isso é conversa que a gente ouve por aí. Tem muito jogador que não serve para vestir a camisa do Corinthians. E aí o Andrés, o presidente do clube, toma essa decisão meses antes de entregar o cargo, mas completamente sabedor de que não via solução para isso, não ia conseguir sustentar o treinador se o time continuasse perdendo. Pior, não ia ter tempo de recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, o Campeonato Brasileiro já tá dividido ali, já tem o bloco de cima, tem o bloco intermediário e tem o bloco que está lutando já para não cair. E o Corinthians, embora esteja na parte intermediária, está mais perto do bloco de baixo. Então, assim, tudo isso é analisado quando você demite um treinador. Agora, também quero dizer que quando você contrata, você não pode contratar qualquer um. Você tem que pensar no treinador que você quer. O Thiago chegou com essa visão de reformular o Corinthians. Não conseguiu.
talvez quem deu a chance para ele deveria pensar, mas será que ele tem condições de fazer isso? Será que um time do tamanho do Corinthians não vai pesar demais no seu currículo? Será que ele não teria que passar por outros times antes, amadurecer um pouco o seu trabalho, para aí sim exercer uma função legal no comando de um time grande como o Corinthians? Essas coisas, gente, precisam ser analisadas. O Campeonato Brasileiro destrói treinadores, acaba com a carreira de muitos treinadores. Muitos são demitidos nas primeiras rodadas. Então, isso é porque também eles contratam muito mal. Os dirigentes contratam sem olhar para todas essas questões, para todos esses quesitos, sai contratando e acha que o cara também vai fazer milagre. Não vi trabalho do Thiago Nunes no Corinthians, não vi entendimento do elenco e o elenco na mão do Corinthians. Então tudo isso também pesa para a permanência de um treinador. E aí, quando você mexe com o jogador no vestiário, quando você mexe com um jogador de tradição no clube como o Fagner, é muito difícil você permanecer no comando deste vestiário, deste elenco. Foi isso, no meu modo de ver, o que aconteceu com o Thiago Nunes. Agora o Corinthians vai pensar num novo caminho, vai pensar talvez no novo comandante aí que consiga fazer desses limões, que tem uma boa limonada. Não sei se é tão fácil assim, mas olha, dou um exemplo de alguns treinadores aqui mesmo do futebol de São Paulo. O Luxemburgo estava perdido, conseguiu arrumar esse Palmeiras. O Fernando Diniz de São Paulo estava perdido, conseguiu arrumar esse São Paulo. E o Cuca chegou em agosto, né? Mês passado, e já consegue ter bons frutos com esse Santos, que tem um elenco talvez igual ao do Corinthians, um pouquinho melhor, um jogador ou outro que está funcionando bem, mas não é muito diferente do elenco do Corinthians não. Então, e o Thiago já vem da temporada passada, então isso prova também que o Thiago não conseguiu levar adiante o seu projeto, o seu trabalho no time de Parque São Jorge. Gente, é isso. Corinthians agora atrás de um novo técnico. A gente vai esperar para ver quem chega, e a gente, sabendo de alguma informação nesse sentido, a gente volta a falar neste canal Improvisados na Área. Vou pedir mais uma vez para vocês fazerem a inscrição aqui, ó. É só apertar ali, inscreva-se e tocar o sininho também para receber os nossos novos vídeos. Valeu, um abraço a todos. Tchau.